Gerente ignora a gestante negra na recepção, até que o CEO entra e revela a verdade chocante. Clara estava nervosa. A recepção da renomada empresa de tecnologia era um turbilhão de gente, mas ninguém parecia notar a presença dela. O relógio na parede parecia zombar, os ponteiros se movendo lentamente enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. A barriga, já bem saliente, dificultava um pouco seu movimento. Mas ela ainda conseguia se contorcer para uma posição mais confortável nas cadeiras desconfortáveis. O cheiro do café fresco misturava-se com a tensão no ar e Clara se perguntava se conseguiria finalmente se fazer ouvir. O gerente, uma figura austera com uma gravata vermelha bem ajustada, lançava olhadas rápidas para Clara, mas voltava sua atenção para o celular completamente. Alheio à sua presença! Como alguém pode ser tão indiferente? Seu coração acelerou ao pensar que essa reunião poderia mudar tudo, mas ela precisava do apoio deles. Ela buscou se levantar, mas hesitou. A ideia de ser ignorada novamente a sufocava. Enquanto Clara tentava recuperar a calma, o pensamento de seu segredo a consumia. Ela era filha de um ex-funcionário desta empresa. Aquele que teve coragem de expor práticas corruptas que ainda pairavam como sombras nos corredores corporativos. Desde que soube, seu coração se enchia de um misto de admiração e medo. Como poderia revelar isso sem colocar em risco a sua vida e a vida do seu filho? A recepção estava marcada por um clima de desinteresse, como se cada funcionário estivesse trancado em sua bolha de preocupação. Cada riso alto ou sussurro de escárnio alimentava sua frustração. O nervosismo a consumia e um frio gelado subiu por sua espinha quando pensou que a reunião talvez não fosse sequer acontecer. Foi então que Carlos, o CEO, entrou. A atmosfera mudou instantaneamente. Ele era uma figura imponente, com um brilho nos olhos que falava de poder e determinação. Quando viu Clara, parou. O sorriso em seu rosto desapareceu, dando lugar à surpresa. A tensão cresceu como um fio prestes a se romper. Ele se aproximou e Clara sentiu um nó na garganta. Como ele a conhecia? Clara, filha de Miguel? Suas palavras cortaram o silêncio. As cabeças se viraram, o gerente congelou a expressão e Clara sentiu um frio na barriga. O CEO avançou. Suas intenções agora claras. Você pode ser a chave para tudo isso. A referência ao passado de seu pai desencadeou imagens de momentos difíceis. O escândalo, o calar de vozes, a luta por justiça. Tudo parecia cercá-la. Carlos continuou falando sobre a corrupção, ainda escondida nos corredores da empresa. Cada palavra dele era uma pedrada na construção da vida que Clara sonhava. Ela estava diante de uma escolha: revelar sua origem e sua conexão com o que havia acontecido, ou se manter nas sombras, protegendo a vida que estava prestes a começar, mas que já se sentia ameaçada. Clara olhou para o gerente, olhando agora com hostilidade velada. O peso de sua decisão a esmagava. Entre buscar a verdade e proteger seu futuro, Clara se viu presa em um dilema que parecia sem saída. O chão frio da recepção a ancorava na realidade. A escolha que tinha pela frente não era simples e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um limbo, presa entre a revelação devastadora e o desejo de proteger sua vida e de seu filho. A tensão era palpável. Os olhares do público a cercavam. Mas o que menos esperava era que a conversa de Carlos, o CEO, tomaria um rumo sombrio e inesperado. Você pode ser a chave para tudo isso, ele repetiu, agora com um tom urgente. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera tensa. O alarme de incêndio da empresa começou a disparar, ecoando por todo o prédio. As luzes piscaram e o pânico tomou conta. As pessoas se levantaram rapidamente, gritos de confusão preenchendo o espaço. Mas a verdadeira reviravolta veio quando o gerente, que até então estava alheio, começou a retirar um pacote oculto de dentro da gaveta. Clara reconheceu a expressão desesperada em seu rosto, enquanto ele olhava para Carlos com um misto de medo e apreensão. Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Eles vão encontrar você. Aquelas palavras cruas caíram como um peso em seu estômago. O que ele sabia? O caos da recepção se intensificou. As pessoas gritavam e se empurravam para sair, mas Clara mal conseguia se mover. O gerente, percebendo que o tempo se esgotava, avançou em direção a ela, escondendo o pacote sob a mesa. Ele sussurrou, quase um alerta. A verdade que você procura pode ser mais perigosa do que imagina. Os olhos de Carlos tornaram-se sombrios. O que você sabe sobre seu pai? Clara? O que ele realmente encontrou aqui? Sua voz era intensa, quase um rugido contido. Clara sentiu seu coração disparar. A adrenalina a consumia. O passado que tentava enterrar agora vinha à tona, ameaçando puxá-la para um abismo. Eu só sei que meu pai... Ela mal conseguiu completar a frase, o pânico tomando conta. Mas antes que pudesse continuar, a porta da recepção se abriu de uma vez. E um grupo de homens com fardas de segurança entrou correndo. Seus rostos eram severos e decididos. Todos fora! É uma emergência! Um dos seguranças gritou, mas os olhos dele encontraram o gerente. Havia um entendimento silencioso entre eles, algo que Clara percebeu imediatamente. O homem que havia ignorado sua presença agora parecia mais nervoso do que... Nunca! Clara, você precisa ir agora! Ele a empurrou em direção à saída. Mas o que ele pretendia? A voz de Carlos cortou mais uma vez, repleta de determinação. A verdade está lá fora, Clara, e você não pode se esconder para sempre. No meio do tumulto, Clara fez uma escolha instantânea. Virou-se para o gerente, que tentava se afastar. O que você sabe? O que tem nesse pacote? Sua voz explodiu, ecoando na confusão. Mas então, algo incrível aconteceu. O gerente, que até então era apenas um estranhamento hostil, revelou um sorriso. Às vezes, Clara, a última coisa que você espera é a verdade que vem à tona. Seu pai não era o único que procurava por justiça. E com isso, ele se virou para os seguranças e murmurou algo que a fez sentir um arrepio na espinha. A sala parecia girar. O pânico era real e, de repente, tudo o que conhecia começou a desmoronar. O gerente estava relacionado à corrupção?
Carlos sabia algo que ela não sabia? Clara sentiu que a realidade se fragmentava ao seu redor, e o que parecia ser um novo começo se transformava em um pesadelo. O grupo de seguranças foi em direção ao gerente, mas antes que pudessem agir, ouviu-se um tiro. O eco reverberou na sala. Clara sentiu todo o seu corpo paralisar e seus olhos se arregalaram de horror. A cena diante dela tinha mudado drasticamente. Sua vida e seu futuro estavam em risco, e a verdade parecia mais distante do que nunca. O caos se instalou enquanto Clara e Carlos se entreolhavam, ambos em estado de choque. A única certeza que tinha era que o que estava por vir seria muito pior do que tudo que já enfrentara. O que realmente estava em jogo? E quem era realmente seu aliado? Nesse turbilhão de emoções e revelações, a única coisa que restava era a incerteza do que aconteceria a seguir. Clara ficou paralisada. O som do tiro fez a sala tremer, um eco que parecia gritar em sua mente. O rosto do gerente ficou pálido e ele caiu para trás, deixando o pacote que escondia para trás, jogado no chão. O caos ao redor dela parecia distante, quase como se o tempo tivesse parado. Carlos, o CEO, a encarava com uma mistura de surpresa e algo mais. Um medo que ela não conseguia decifrar. As pessoas começaram a gritar, mas Clara mal conseguia processar a cena diante dela. O gerente estava ali, caído, e algo em seu olhar inicial de hostilidade havia se transformado em compreensão. O lamento da sirene de incêndio ecoava como um lembrete de que a verdadeira emergência estava apenas começando. Ela sabia que precisava agir, mas o medo a paralisava. Clara! A voz de Carlos cortou a névoa de confusão. Ele estava mais perto agora, e ela podia ver a tensão em sua mandíbula. A verdade está se revelando, mas precisamos sair daqui. Ele estendeu a mão, mas Clara hesitou. Não fazia ideia do que estava em jogo, mas antes que pudesse pensar mais, as portas de emergência se abriram e outro grupo de homens entrou, agora armados. Clara sentiu um gelo correr por suas veias. Eram seguranças, mas não os da empresa. Era algo muito mais sério. Um dos homens, com um olhar determinado, apontou para Clara. Ali! É ela! O pânico tomou conta da recepção novamente. Alguns começaram a correr em direção à saída, mas Clara estava presa. O homem armado se aproximou e gritou: "Você não deveria saber nada. Agora você está em risco!" Antes que pudesse reagir, foi empurrada na direção do gerente caído. Ele tentava se levantar, o sangue escorrendo de um corte em sua testa. "Clara, escute! Eles não podem saber o que você descobriu." As palavras soaram como um grito de socorro. Mas tudo o que ela conseguia pensar era se o gerente sabia a verdade sobre seu pai. O que realmente estava acontecendo? Antes que pudesse perguntar, ela percebeu algo que mudou tudo. O pacote que ele havia deixado cair estava se movendo como se tremesse de vida. "Não! Não toque nisso!" O gerente gritou, lutando para se levantar. Mas era tarde demais. Clara se agachou e puxou o pacote para perto. E ao abrir, um celular antigo caiu no chão. Seu coração disparou ao ver o dispositivo. Não era apenas um celular. Era o mesmo modelo que seu pai usava antes de desaparecer. Carlos exclamou: "O que é isso? O que você tem aí?" A urgência em sua voz a fez sentir que a resposta era vital. Os homens armados estavam se aproximando e a adrenalina a fez agir.
Eu... eu não sei, ela disse. Sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguia esconder. O celular pareceu falar com ela, revelando segredos dos quais não tinha ideia. Mas no fundo de seu ser, Clara sentia que isso era apenas a ponta do iceberg. Então, o homem que estava em pé atrás do grupo de seguranças teve sua atenção. Vestia um terno caro, menos ameaçador e mais familiar. Seus olhos a atravessaram. E Clara congelou ao reconhecer seu pai, ou pelo menos, alguém que se parecia com ele. "Clara, vem comigo!" ele gritou, os olhos carregados de desespero. Ela nunca soube exatamente quem era aquele homem. E nesta fração de segundo, tudo o que pensou sobre seu passado se despedaçou. Ele a havia deixado? O que estava acontecendo? Clara olhou por cima do ombro para Carlos e o gerente ainda deitado, ambos em choque. Você não pode estar aqui, Clara sussurrou, agora com o rosto pálido, a realidade esmagando-a. O que significava essa revelação? O que mais estava oculto sob a superfície desse escândalo? E, principalmente, quem ela realmente era no meio dessa tempestade de segredos e mentiras? Um alarme interno soou em sua mente. Ela percebeu que tudo podia ter sido uma grande farsa. E enquanto a verdade começava a se revelar, Clara sentiu que estava no centro de algo muito maior. Algo que poderia arrastar todos ao seu redor, inclusive a vida que acabara de começar a construir. Clara congelou. O tempo parecia ter parado enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. A confusão era palpável, misturada com o caos crescente em volta dela. Aquele rosto que havia imaginado 1000 vezes, mas que nunca reconhecera como real, agora estava bem ali, diante dela, cercado por seguranças e pela pressão do desconhecido. O pânico a consumia. "Como você pode estar aqui?" Sua voz saiu quase num sussurro. "Vem comigo agora!" Ele gesticulou urgentemente. Seus olhos pareciam frenéticos. Não havia tempo para perguntas, e a sirene do alarme ecoava como um grito de socorro. Clara hesitou. O celular antigo ainda tremia em suas mãos, como se tivesse vida própria. "Você precisa saber a verdade!" Seu pai insistiu, uma súbita determinação em sua voz que a fez temer. Mas antes que ela pudesse dar mais de um passo, os seguranças começaram a se mover. Um dos homens armados, claramente o líder, viu a reação do pai. O rosto dele enrugou-se em desprezo. "Você não deve estar aqui, seu traidor! Sabe o que acontece com quem cruza nosso caminho?" Ele gritou, erguendo a arma na direção do homem. O ambiente ficou pesado. O ar parou de circular e Clara soltou um grito involuntário. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a sala foi surpreendida por um novo estrondo. O gerente, ainda no chão, havia se levantado num movimento abrupto. Ele tinha uma expressão de pânico absoluto. "Não! O que você fez?" gritou para Clara, sua voz ecoando na confusão como um relâmpago. "Você não sabe o que está em jogo." Foi então que, em um movimento quase acidental, ele puxou algo do interior do seu paletó. Um documento, uma folha amarelada e desgastada. Todos estavam paralisados. Era como se o tempo voltasse a andar enquanto a tensão atingia seu auge. O gerente, ainda sem conseguir se levantar completamente, apontou o papel para Clara. A verdade está aí. Você pode não querer saber o que isso significa, disse a voz embargada. Claramente, havia um segredo muito mais profundo ali. Clara olhou para o documento. A curiosidade a consumia.
Esticou as mãos, mesmo enquanto sentia o olhar do seu pai nas suas costas, cheio de desespero. Mas no instante em que seus dedos tocaram a folha, o chão sob seus pés estremeceu com um impacto colossal, como se o mundo estivesse prestes a se despedaçar. Naquele momento, tudo se desenrolou em câmera lenta. Um grupo de homens armados irrompeu pela entrada principal. Não os seguranças da empresa, mas sim agentes corporativos claramente com uma missão em mente. O líder gritou: "Estamos levando o que é nosso!" E antes que alguém pudesse reagir, todos se viraram para a porta. Os novos intrusos dispararam uma série de tiros. Clara gritou. O gerente caiu novamente. O pacote que ele tinha esquecido no chão se esparramou, revelando mais itens obscuros. O celular antigo, agora quebrado, se misturava a papéis perdidos, que traziam registros de transações e nomes. Nomes que Clara reconheceu. Nomes que eram do seu passado familiar. E naquele instante, tudo fez sentido. As peças do quebra-cabeça se juntaram e a realidade começou a se moldar em algo que ela nunca imaginara. Você é a chave, Clara. Você sempre foi. O grito do pai dela cortou a sala tumultuada. Ele estava escondendo algo maior. Um segredo que poderia destruir tudo. Socos e gritos preenchiam o ar, enquanto Clara sentia o peso da verdade pressionando sobre ela. Olhando novamente para o pai, ela fez uma escolha. Se eles estão atrás de você, talvez estejam atrás de mim também. O choque em seu olhar se transformou em um lampejo de esperança. O que ela não sabia era que a próxima revelação faria tudo o que pensava sobre sua vida e sua família desmoronar. A vida te conhecia, seus relacionamentos, tudo estava prestes a se fundir em um único e devastador momento. E enquanto o caos crescia, Clara percebeu que era hora de fazer a única pergunta que realmente importava. Quem sou eu realmente e qual é o meu papel nessa história? A verdade ainda estava escondida nas sombras, prestes a vir à luz de uma maneira que ninguém esperava. O coração dela disparou ao juntar os pontos. O futuro, agora incerto, estava prestes a ser moldado por revelações que poderiam transformar completamente sua vida e o destino da empresa. Clara congelou. O tempo parecia ter parado enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. A confusão era palpável, misturada com o caos crescente em volta dela. O coração dela batia forte. Como você pode estar aqui? Sua voz saiu quase num sussurro. Vem comigo, agora! Ele gesticulou urgentemente, seus olhos pareciam frenéticos. Não havia tempo para perguntas. E a sirene do alarme ecoava como um grito de socorro. Clara hesitou. O celular antigo ainda tremia em suas mãos, como se tivesse vida própria. Você precisa saber a verdade, seu pai insistiu. Uma súbita determinação em sua voz que a fez tremer. Antes que ela pudesse dar mais um passo, os seguranças começaram a se mover. Um dos homens armados, o líder, viu a reação do pai. O rosto dele enrugou-se em desprezo. Você não deve estar aqui, seu traidor! Sabe o que acontece com quem cruza nosso caminho? Ele gritou, erguendo a arma em direção ao homem. O ambiente ficou pesado. O ar parou de circular. E Clara soltou um grito involuntário. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a sala foi surpreendida por um impacto colossal.
O gerente, que tentava se erguer, caiu novamente. Ele tinha uma expressão de pânico absoluto. Não! O que você fez? Gritou para Clara, sua voz ecoando na confusão como um relâmpago. Você não sabe o que está em jogo. Quando o gerente se levantou, Clara notou que ele segurava um documento, uma folha amarelada e desgastada. O documento tremia em sua mão, e os olhares de todos se focalizaram ali, como se escondesse o peso do mundo. O gerente apontou o papel para Clara. A verdade está aí. Você pode não querer saber o que isso significa. A tensão era elétrica. O pai dela já estava se aproximando, mas o olhar de Clara estava fixo na folha. Dela emanava um mistério que ela sabia que poderia mudar tudo. Em um movimento quase involuntário, ela alcançou o documento e ficou paralisada ao ver o que havia nele. Era um relatório sobre transações secretas da empresa e um nome se destacou: o nome dela. O peso da revelação era esmagador. Não! Clara olhou para o pai. O pânico a consumia. Por que meu nome está aqui? O que você sabe? A confusão agora se transformava em raiva. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas o que significava tudo isso? Carlos, o CEO, observava com um misto de horror e curiosidade, enquanto o tempo parecia andar em câmera lenta. Os seguranças estavam cada vez mais nervosos, prontos para agir. O grupo armado se preparava para tomar uma decisão. Então, uma explosão estrondosa ecoou pela recepção. Uma das janelas estourou e o caos se instalou completamente. Clara sentiu um vento forte e gritos se tornaram ensurdecedores. No meio disso, algo mais chocante aconteceu. Um terceiro grupo entrou, não como soldados, mas como jornalistas. Microfones levantados, câmeras ligadas. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. O que você está fazendo aqui? Berrou o líder dos seguranças, enquanto tentava barrar a entrada deles. Mas era tarde demais. As câmeras se viraram para Clara, focando nela, enquanto um dos jornalistas perguntou: Clara, há rumores de que a corrupção da empresa está ligada ao seu pai. O que você quer me dizer? A sala estava empolvorosa e, em meio ao barulho, Clara sentiu seu mundo desabar. O olhar de todos estava sobre ela e a revelação que ela acabara de descobrir a aprisionou. Eu não sei, gritou em desespero e, sem querer, deixou o documento escapar de suas mãos. Enquanto caía, os olhos do pai dela se arregalaram de horror. Clara, não! Sua voz se elevou, mas o barulho da sala era opressivo. O documento do gerente, agora em chão, se espalhou, revelando mais informações que poderiam destruir não apenas Clara, mas toda a empresa. A verdade estava prestes a explodir em público. Um grito ecoou por trás dela. Você não sabe o que está colocando em risco. O gerente, o pai, todos pareciam estar apontando para o mesmo abismo. E em meio ao caos, um novo nome surgiu em sua mente. Um nome que ela já havia escutado, mas nunca de forma clara. Mas o que mais ela não sabia? Quem estou realmente me tornando? A pergunta pairou no ar como uma sombra ameaçadora. E enquanto o tumulto aumentava, Clara se viu diante de uma escolha: enfrentar a verdade ou buscar uma saída. E a resposta poderia mudar tudo para sempre.
Clara congelou. O tempo parecia ter parado enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. A confusão era palpável, misturada com o caos crescente em volta dela. O coração dela batia forte. Como você pode estar aqui? Sua voz saiu quase num sussurro. Vem comigo. Agora. Ele gesticulou urgentemente. Seus olhos pareciam frenéticos. Não havia tempo para perguntas, e a sirene do alarme ecoava como um grito de sossego. Clara hesitou. O celular antigo ainda tremia em suas mãos, como se tivesse vida própria. Você precisa saber a verdade. Seu pai insistiu. Uma súbita determinação em sua voz que a fez tremer. Antes que ela pudesse dar mais um passo, os seguranças começaram a se mover. Um dos homens armados, o líder, viu a reação do pai. O rosto dele enrugou-se em desprezo. Você não deve estar aqui, seu traidor. Sabe o que acontece com quem cruza nosso caminho? Ele gritou, erguendo a arma em direção ao homem. O ambiente ficou pesado e a Clara soltou um grito involuntário. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O caos foi interrompido por um estalo intenso. E em um segundo, tudo mudou. Uma explosão irrompeu de um canto da sala, fazendo as paredes tremerem e o chão vibrar sob os pés de todos. Clara mal teve tempo de reagir antes de ser empurrada para o lado pelo choque. Seu coração disparou enquanto as luzes se apagavam momentaneamente. Fumaça começou a encher o ambiente e os gritos se intensificaram. Clara lutou para limpar a visão e viu seu pai se levantando, o rosto marcado pela tensão e um corte profundo na testa. O gerente, antes hostil, agora se debatia no chão, chamando seu próprio nome. Mas a verdadeira cena se desenrolava diante de Clara, quando os seguranças se espalhavam para controlar a situação. Mas os novos intrusos, antes só sombras, estavam vindo em sua direção. É a hora de acabar com isso! Gritou um dos homens que entraram na sala. Clara reconheceu a voz de alguém que conhecia, alguém que le era familiar, mas que no via há años. Era seu irmão Diego. Ele carregava un olhar decidido y una determinación que a paralisó. Clara, no estoy aquí para te fazer mal, mas você precisa sair agora. O que estava acontecendo? Diego, você está vivo? A confusão dominou a mente dela, enquanto o pai olhava para o irmão, um misto de alívio e espanto em seu rosto. Mas ele no tiene tiempo de responder. Otro grupo de armados se aproximaba, prontos para enfrentar cualquier uno que representasse uma ameaça. E Clara estava no centro dessa batalha inesperada. Diego, o que você está fazendo aqui? Ela questionou. O medo pela vida dele era latente. Antes que qualquer um pudesse responder, os seguranças dispararam. Um tiro ecoou pela sala e o caos se intensificou. Clara viu Diego ser atingido, seu corpo torcer-se em um movimento de queda. O grito dela transbordou, deixando sua garganta em chamas. Não, Diego! A dor a golpeou como uma onda. Tudo ao seu redor parecia escurecer. Seu pai correu até ele, mas ninguém parecia prestando atenção. O tempo tinha parado novamente. O gerente gritou um aviso e Clara se viu puxada para longe por mãos poderosas. Uma voz carinhosa imediatamente se infiltrando em seu pânico. Ai, meu Deus! Tudo isso aconteceu porque você está aqui, não é? Nesse momento, uma verdade devoradora envolveu Clara. As revelações do passado, a conexão entre Diego
E o que estava acontecendo eram mais profundos do que ela poderia imaginar. Eu não sabia, sussurrou enquanto caía em si, um nó em sua garganta. Precisamos sair! Sabemos como escapar! Gritou o pai. Mas Clara já estava se debatendo, a mente girando, o celular quebrado, os documentos espalhados e a verdade em jogo. Tudo fazia parte de um plano para derrubar a empresa de uma vez por todas. Enquanto a fumaça tomava a sala e os gritos aumentavam ao redor, uma revelação explosiva a percorreu. Poderia Diego ser o verdadeiro traidor? O verdadeiro protagonista por trás da corrupção de seu pai? A traição familiar poderia estar mais perto do que ela pensava. Clara, escuta! A voz de seu pai era alta, mas o caos era ensurdecedor. Os olhares de todos estavam voltados para a nova batalha travada em meio ao tumulto. O que realmente estava acontecendo? Agora era uma corrida contra o tempo. E a verdade que ela tanto buscava poderia ser a mesma que estava aumentando o abismo entre eles. E com o futuro em jogo, Clara se deu conta de que nada seria como antes. O que mais se escondia nas sombras daquele prédio? E mais importante, quem realmente eram as pessoas que formavam seu círculo familiar? O peso do desconhecido se tornava insuportável, enquanto ela lutava para entender quem estava ao seu lado e quem era realmente o inimigo. Clara congelou. O tempo parecia ter parado enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. A confusão era palpável, misturada com o caos crescente em volta dela. O coração dela batia forte. Como você pode estar aqui? Sua voz saiu quase num sussurro. Vem comigo, agora! Ele gesticulou urgentemente, seus olhos pareciam frenéticos. Não havia tempo para perguntas, e a sirene do alarme ecoava como um grito de socorro. Clara hesitou. O celular antigo ainda tremia em suas mãos, como se tivesse vida própria. Você precisa saber a verdade. Seu pai insistiu, uma súbita determinação em sua voz que a fez tremer. Antes que ela pudesse dar mais um passo, os seguranças começaram a se mover. Um dos homens armados, o líder, viu a reação do pai. O rosto dele enrugou-se em desprezo. Você não deve estar aqui, seu traidor. Sabe o que acontece com quem cruza nosso caminho? Ele gritou, erguendo a arma em direção ao homem. O ambiente ficou pesado. O ar parou de circular. E Clara soltou um grito involuntário. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão irrompeu de um canto da sala, fazendo as paredes tremerem e o chão vibrar sob os pés de todos. Clara mal teve tempo de reagir antes de ser empurrada para o lado pelo choque. Seu coração disparou enquanto as luzes se apagavam momentaneamente. Fumaça começou a encher o ambiente e os gritos se intensificaram. Clara lutou para limpar a visão e viu seu pai se levantando, o rosto marcado pela tensão e um corte profundo na testa. O gerente, antes hostil, agora se debatia no chão, chamando seu próprio nome. Mas a verdadeira cena se desenrolava diante de Clara, quando os seguranças se espalhavam para controlar a situação. Mas os novos intrusos, antes só sombras, estavam vindo em sua direção. É a hora de acabar com isso! Gritou dos homens que entraram na sala. Clara reconheceu a voz de alguém que conhecia. Alguém que lhe era familiar, mas que não via há anos. Era seu irmão, Diego. Ele carregava um olhar decidido e uma determinação que a paralisou.
Clara, não estou aqui para te fazer mal, mas você precisa sair agora. O que estava acontecendo? Diego, você está vivo! A confusão dominou a mente dela. Enquanto o pai olhava para o irmão, um misto de alívio e espanto em seu rosto. Mas ele não teve tempo de responder. Outro grupo de armados se aproximava, prontos para enfrentar qualquer um que representasse uma ameaça. E Clara estava no centro dessa batalha inesperada. Diego, o que você está fazendo aqui? Ela questionou. O medo pela vida dele era latente. Antes que qualquer um pudesse responder, os seguranças dispararam. Um tiro ecoou pela sala e o caos se intensificou. Clara viu Diego ser atingido, seu corpo torcer-se em um movimento de queda. O grito dela transbordou, deixando sua garganta em chamas. Não, Diego! A dor a golpeou como uma onda. Tudo ao seu redor parecia escurecer. Seu pai correu até ele, mas ninguém parecia prestando atenção. O tempo tinha parado novamente. O gerente gritou um aviso, e Clara se viu puxada para longe por mãos poderosas. Uma voz carinhosa se infiltrando em seu pânico. Ai, meu Deus, tudo isso aconteceu porque você está aqui, não é? Nesse momento, uma verdade devoradora envolveu Clara. As revelações do passado, a conexão entre Diego e o que estava acontecendo eram mais profundas do que ela poderia imaginar. Eu não sabia, sussurrou enquanto caía em si, um nó em sua garganta. Precisamos sair, sabemos como escapar, gritou o pai. Mas Clara já estava se debatendo, a mente girando. O celular quebrado, os documentos espalhados e a verdade em jogo, tudo fazia parte de um plano para derrubar a empresa de uma vez por todas. Enquanto a fumaça tomava a sala e os gritos aumentavam ao redor, uma revelação explosiva a percorreu. Poderia Diego ser o verdadeiro traidor? O verdadeiro protagonista por trás da corrupção que envolvia seu pai? O choque na sala se intensificou quando as luzes voltaram. E lá estava Clara, com a sensação de um fardo pesado nas costas, aguardando a verdade ocultada sob tantos segredos. Mas o que ela não esperava foi que, ao olhar para o pai, viu algo que nunca imaginou. Uma expressão de alívio, não terror. Era como se ele estivesse esperando por isso, ansioso para que o irmão aparecesse. Uma fissura se abriu em seu coração, porque ele parecia tão calmo diante do desastre iminente. As coisas começaram a ficar confusas. Clara olhou com atrito não só para Diego, mas para o gerente, que agora observava tudo de um canto. Uma expressão de satisfação em seu rosto. Você nunca soube, não é, Clara? Você e Diego são muito mais do que pensam. A voz do gerente soava firme e desdenhosa. E cada palavra era como um soco na barriga. Do que você está falando? Clara ficou paralisada, sentindo a terra se mover sob seus pés. É isso mesmo! A verdadeira razão pela qual seu pai e eu estamos aqui é você! Vocês dois são parte de um teste, uma prova para ver quem realmente herdará a verdadeira fortuna desta empresa. Isso sempre foi sobre vocês. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que Clara nunca imaginou. Enquanto o pânico crescia ao redor dela, uma pergunta pairava na mente dela como um eco distante. Quem realmente sou eu? E por que essa empresa está disposta a matar por mim? A verdade brutal era que a batalha estava só começando. E os segredos que surgiam podiam muito bem arrasar tudo o que ela acreditava.
O chão tremeu sob ela uma vez mais, e Clara se viu mais perdida do que nunca. O que mais ela precisava descobrir? O que mais estava em jogo na luta pela sua vida? Clara congelou. O tempo parecia ter parado enquanto olhava para o homem que se dizia seu pai. A confusão era palpável, misturada com o caos crescente em volta dela. O coração dela batia forte. Como você está aqui? Sua voz saiu quase num sussurro. Vem comigo, agora! Ele gesticulou urgentemente. Seus olhos pareciam frenéticos. Não havia tempo para perguntas, e a sirene do alarme ecoava como um grito de socorro. Clara hesitou. O celular antigo ainda tremia em suas mãos, como se tivesse vida própria. Você precisa saber a verdade, seu pai insistiu. Uma súbita determinação em sua voz que a fez tremer. Antes que ela pudesse dar mais um passo, os seguranças começaram a se mover. Um dos homens armados, o líder, viu a reação do pai. O rosto dele enrugou-se em desprezo. Você não deve estar aqui, seu traidor. Sabe o que acontece com quem cruza? Nosso caminho! Ele gritou, erguendo a arma em direção ao homem. O ambiente ficou pesado. O ar parou de circular. E Clara soltou um grito involuntário. Nesse instante, uma explosão irrompeu do canto da sala, fazendo as paredes tremerem e o chão vibrar sob os pés de todos. Clara mal teve tempo de reagir antes de ser empurrada para o lado pelo choque. Seu coração disparou enquanto as luzes se apagavam momentaneamente. Fumaça começou a encher o ambiente e os gritos se intensificaram. Clara lutou para limpar a visão e viu seu pai se levantando, o rosto marcado pela tensão e um corte profundo na testa. O gerente, antes hostil, agora se debatia no chão, chamando seu nome. Mas a verdadeira cena se desenrolava diante de Clara, quando os seguranças se espalhavam para controlar a situação, mas outros, antes apenas sombras, estavam vindo em sua direção. É hora de acabar com isso! Gritou um dos intrusos. Clara reconheceu a voz de alguém que conhecia. Alguém que lhe era familiar, mas que não via há anos. Era seu irmão Diego. Ele carregava um olhar decidido e uma determinação que a paralisou. Clara, não estou aqui para te fazer mal, mas você precisa sair agora. O que estava acontecendo? Diego, você está vivo? A confusão dominou a mente dela, enquanto o pai olhava para o irmão. Um misto de alívio e espanto em seu rosto. Mas ele não teve tempo de responder. Outro grupo de armados se aproximava, prontos para enfrentar qualquer um que representasse uma ameaça. E Clara estava no centro dessa batalha. Diego, o que você está fazendo aqui? Ela questionou. O medo pela vida dele era latente. Mas antes que qualquer um pudesse responder, os seguranças dispararam. Um tiro ecoou pela sala e o caos se intensificou. Clara viu Diego ser atingido, seu corpo torcer-se em um movimento de queda. O grito dela transbordou, deixando sua garganta em chamas. Não! Diego! A dor a golpeou como uma onda e tudo ao seu redor parecia escurecer. O pai correu até ele, mas ninguém parecia prestando atenção. O tempo tinha parado novamente. O gerente gritou um aviso e Clara se viu puxada para longe por mãos poderosas. Uma voz carinhosa infiltrando-se em seu pânico. Ai, meu Deus, tudo! Isso aconteceu porque você está aqui, não é? Nesse momento, a verdade devoradora envolveu Clara.
As revelações do passado, a conexão entre Diego e o que estava ocorrendo eram mais profundas do que ela poderia imaginar. Eu não sabia, sussurrou enquanto caía em si, um nó se formando em sua garganta. Precisamos sair, sabemos como escapar, gritou o pai. Mas Clara já estava se debatendo, a mente girando. O celular quebrado, os documentos espalhados e a verdade em jogo. Tudo fazia parte de um plano para derrubar a empresa de uma vez por todas. Enquanto a fumaça tomava a sala e os gritos aumentavam ao redor, ela teve uma revelação explosiva. Diego poderia ser o verdadeiro traidor? Antes que pudesse processar isso, o gerente sorriu. De forma sinistra. Vocês realmente acham que estamos sozinhos nessa? A mesma empresa que deu as costas ao seu pai, Clara, também está disposta a sacrificar você. A tensão aumentou. Sem mais aviso, um brilho familiar surgiu nas mãos do gerente. Era um dispositivo, um detonador. A verdade é que todos vocês são apenas peões. Estou aqui para garantir minha posição. E se isso significar explodir este lugar, que assim seja. Ele pressionou um botão. Clara sentiu a adrenalina subir. Não! Você não pode fazer isso! Gritou, mas seu corpo estava em choque. O tempo parecia se estender quando ela percebeu que não era apenas o pai, mas sim o herdeiro de um legado corrupto. Mas o que Diego fazia? Ele se virou, um olhar sombrio nos olhos. Você não entende, Clara. O destino da nossa família não é o que eles disseram. É muito mais profundo e agora você precisa escolher. A frase pairava, carregando um peso louco de segredos. Ela olhou entre os dois homens, entre o passado e um futuro incerto. O pai parecia abalar-se, enquanto Diego a encorajava em direção à saída. Clara, temos que ir, agora! A verdade não era apenas uma arma, mas a chave que poderia abrir um abismo entre eles. O chão tremeu. Clara hesitou, a escolha ardendo em sua mente. Uma decisão precisava ser tomada. Um passo que poderia mudar tudo. Entre a fumaça e o caos, estava propensa a descobrir que o que realmente significava ser família poderia ser a verdadeira bomba prestes a explodir. E naquele momento em que a escolha se aproximava, ela entendeu. A verdade estava bem diante dela, e tudo que conhece estava se desmoronando. Clara hesitou, o pânico dominava seu corpo. O papel do gerente pulsava em suas mãos. As palavras dele a assombravam, e tudo ao seu redor parecia girar. O olhar de Diego estava fixo nela, intenso e cheio de urgência. Precisamos ir, Clara, agora! A voz dele ressoou com determinação, mas a confusão a aprisionava. Antes que pudesse responder, a estrutura do prédio estremeceu novamente. O que mais poderia acontecer? Clara mal conseguiu respirar quando um novo estrondo ecoou. Uma explosão na sala ao lado lançou pedaços de metal e vidro por todo lugar. As pessoas começaram a gritar, correndo desordenadamente, buscando o caminho da saída. O desespero tomou conta. «Clara, focar! Me siga!» Diego a puxou para perto de si, mas naquele momento tudo parecia um borrón, e as sombras dançavam a seu redor. E então, la distracción tomó conta. Un hombre alheio a la cena, uno de los seguranzas, estaba se moviendo en dirección a lo que fue dejado para atrás. Un celular antiguo que Clara aseguraba. Él le parecía saber qué estaba aconteciendo. Antes que pudiese reagir, o seguranza extendió a mano, y como si el tiempo tuviese paralizado, o aparejo disparó una luz ofuscante. Un jato de chamas danzó en el aire,
y en instante todo ficou nebuloso. Clara gritó al ver el brillo intenso, y entonces un som estrondoso cortou el caos. Os olhos de todos estavam fixos naquela luz, e em meio à confusão, rosto apareceu. Não era Diego, não era seu pai. Era alguém muito mais próximo do que poderia imaginar. Era sua mãe. A mesma mulher que Clara pensou ter perdido para sempre. Mãe, o sussurro saiu de seus lábios sem que pudesse impedir. Lágrimas insurgiram-se em seus olhos, enquanto a realidade a atingia como um golpe. A mulher que ela imaginou estar morta agora estava ali, intacta, no meio do caos. Clara! Você é a única. O legado está em suas mãos. As palavras dela cortaram o ar, pesadas de significado. Você é parte de algo maior. O que seu pai e eu fizemos é tudo para proteger você. O tumulto ao redor parecia distante, quase como um eco distante. O gerente e Diego olhavam para ela, horrorizados e em choque. Clara sentiu seu corpo enrijecer. Não podia processar tudo de uma vez. Não, sua mãe está morta! Diego gritou, seu rosto transparecendo incredulidade e raiva. Não pode ser! Calados, o segurança berrou, aproximando-se com um olhar cheio de determinação. Qualquer um que cruzar meu caminho vai pagar. Mas as palavras da mãe de Clara ecoaram em sua mente como um sino repicando. O legado? E então, uma revelação devastadora golpeou Clara como um tsunami. A verdade sobre sua origem, que sempre esteve lá, agora tinha um rosto. A conexão entre os dois mundos. O que a mãe dissera e o que Diego tinha revelado. Estava se entrelaçando em um emaranhado de mentiras. Ela se virou na direção da sua mãe, que agora tinha os olhos fixos no dispositivo explosivo. O que estamos fazendo, Clara, não é apenas por nós, é por você. Você tem o poder de decidir. A urgência na voz dela se misturou ao desespero, e Clara sentiu seu coração disparar. O segurança avançou, e todo o caos estava prestes a se repetir. Mas algo dentro dela mudou. A determinação começou a surgir. Ela se virou para Diego e o pai, ambos com expressões de conflito. Eu não sou mais uma marionete de vocês. Eu sou Clara. A verdade é minha, e eu escolho. Com essas palavras, Clara sentiu uma onda de força fluir por seu corpo. O que mais estava escondido? O que mais estava em jogo? E, acima de tudo, quem realmente ela era? Enquanto a tensão se acumulava, Clara teve certeza de que decisões seriam tomadas e segredos revelados, como nenhum deles poderia prever. O futuro dela agora estava construído sobre uma base de verdades. E não havia como voltar atrás. A sala tremeu mais uma vez, mas a dúvida ainda pairava no ar. O tempo estava se esgotando, mas as respostas ainda estavam longe de serem reveladas. Clara sentiu um frio na barriga enquanto a realidade do que estava acontecendo a envolvia. A fumaça ainda pairava no ar e as vozes se misturavam em gritos e desespero. Mãe! A palavra ecoou em sua mente. Essa mulher estava ali, viva e... bem diante dela. Mas no meio de todo aquele caos, a dúvida a consumia. Por que você nunca me disse que estava viva? Clara questionou, tentando encontrar seu equilíbrio em um mundo que se desmoronava. A expressão da mãe era intensa, o rosto marcado por sofrimento e determinação. Porque a verdade é perigosa. Eu corri para te proteger.
Sua mãe respondeu com fervor, e os olhos dela eram como chamas ardentes. Clara sentiu uma corrente elétrica entre elas, um laço que nunca deveria ter sido rompido. Mas o ambiente estava carregado de tensão. Mas todos aqui estão em perigo! O grito de Diego cortou o ar. Ele olhava em volta, a adrenalina percorrendo suas veias. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. O gerente, ainda no chão, se esforçava para se levantar, mas seus movimentos eram lentos. Não importa o que vocês façam, a empresa não vai hesitar em erradicar qualquer ameaça. Sua voz tremia de pavor e raiva, mas Clara estava cansada de se esconder atrás do medo. Chega! Ela gritou, sua voz se erguendo acima do tumulto. O silêncio caiu sobre todos os presentes. Chega de mentiras! A única maneira de acabarmos com isso é nos unirmos. Diego assentiu, embora sua expressão fosse de preocupação. Clara sabia que o que estava propondo era arriscado, mas a verdade precisa ser revelada. A sala estava cheia de incertezas, e ela precisava que todos estivessem a bordo. Vamos colocar tudo isso a limpo. Se vocês me ajudarem, podemos desmascarar essa corrupção. De uma vez por todas! Clara proferiu, a confiança jorrando de sua voz. Precisamos de um plano. Com um vislumbre de esperança nos olhos, sua mãe acenou e o pai dela a apoiou. Esse lugar pode ser nosso aliado se trabalharmos juntos. Temos as informações que precisamos. Vamos mostrar ao mundo a verdade sobre a empresa. Mas o tempo estava se esgotando. O segurança que antes tinha um olhar determinado, olhava agora para eles com ódio. Eu não deixarei isso acontecer! Ele disparou em direção à saída, mas não antes de Clara puxar o celular quebrado para perto. Com isso, podemos provar tudo! A explosão final que ela estava prestes a provocar era não apenas física, mas uma explosão de verdades que estavam escondidas por muito tempo. Clara sentiu que a frustração e a dor de sua vida inteira se uniam a um poderoso desejo de justiça. A voz da sua mãe, o olhar de Diego, tudo se fundia em um chamado à ação. Vou transmitir a verdade para o mundo, Clara disse, controlando a ansiedade que subia por sua garganta. O coração disparando, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Cada um de vocês forneça sua parte. Vamos colocar um fim nisso. Enquanto as pessoas ao redor se moviam em caos, Clara sentia que a mudança era iminente. Juntos poderiam fazer a diferença e parar o que estava acontecendo ali. E com essa determinação, Clara viu uma luz no fim do túnel. E assim, diante de um futuro incerto, ela sabia que essa batalha estava apenas começando. Mas ela não estava sozinha. Com a verdade agora em suas mãos, o mundo não seria mais o mesmo. E antes de seguirmos para o nosso próximo capítulo, eu preciso de você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esfregue o botão de like agora para dar aquele suporte ao nosso algoritmo. E me diga, o que você achou? Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal. Então vamos juntos nessa!